Se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa desde o primeiro momento aqui. Isso não é coincidência. No final desse vídeo, eu vou te entregar uma frase de 13 palavras. Uma frase curta, simples, que você decora em menos de 30 segundos. E que se você repetir todos os dias, na hora certa, do jeito certo, pode começar a mudar completamente a sua relação com o dinheiro, a sua atração. Mas eu não vou te entregar essa frase agora. Eu vou te explicar exatamente por quê. Porque se eu jogasse o mantra aqui nos primeiros segundos, você ia sair desse vídeo com uma frase bonita na cabeça e absolutamente mais nada. Mais nada. Você ia repetir 3 dias, não ia ver resultado nenhum, ia desanimar, como acontece, ia concluir que aquilo que milhões de pessoas concluem todo dia, todo ano, que a lei da atração é bobagem, que isso não funciona, que é papo de coach de internet. E o problema não é a lei da atração. O problema é que ninguém te explicou o mecanismo que está por trás da lei da atração. Ninguém te explicou por que ela funciona. Ninguém te explicou porque ela está funcionando na sua vida neste exato momento e não tem pausa. Hoje, agora. Mesmo que você nunca tenha feito um mantra na vida, se tenha pensado nisso. E o mais importante, ninguém te avisou que provavelmente ela pode estar trabalhando contra você. Eu sou o professor Augusto Mendonça. Sou biólogo, tenho mais de 20 anos de pesquisa em biologia, física, genética, biotecnologia. E eu passei essas 2 décadas estudando exatamente a fronteira entre o que a ciência consegue medir e aquilo que as tradições espirituais falam há milhares de anos. E eu te digo com toda tranquilidade do mundo, não existe nada de místico no que eu vou te mostrar aqui. Existe mecanismo, existe física, existe neurociência e existe uma coisa que eu chamo de ressonância mental, que é o ponto onde tudo isso se encontra. Então presta bastante atenção, porque a frase vem, eu prometo, mas ela só vai funcionar na sua vida se você entender o que vem antes dela. É importante entender. Deixa eu começar te contando uma coisa que eu venho percebendo com muita força nos últimos tempos. Outro dia eu estava assistindo a um vídeo do Thiago Finch, um cara que construiu um império aí do zero na internet, e ele estava lá, direto, sem rodeio nenhum, ensinando um mantra financeiro, mantra da lei da atração, ele repetindo uma afirmação sobre o dinheiro vir de diversas fontes, em quantidades cada vez maiores, e o mais importante, ficar com ele para a construção da riqueza. Um cara de negócio, um cara de execução, um cara de planilha, falando de mantra da lei da atração. Alguns dias depois, eu vi um vídeo do professor Hélio Couto falando dos 18 segundos. Aquela regra de que bastam 18 segundos de foco absoluto e ininterrupto naquilo que você quer de verdade para começar a materializar aquela realidade. E ele fala uma coisa que é a mais pura verdade. A maioria das pessoas não passa do segundo 4. 4 segundos e a mente já foi sequestrada pelo boleto, pela conta, pela preocupação, pelo problema de ontem, pela discussão. Depois eu revi o Bob Proctor, explicando que a lei da atração é um efeito secundário, segundo ele. Que a lei principal é a lei da vibração. E que quando você toma uma decisão firme, o seu cérebro simplesmente muda de estação, igual um rádio mesmo, e passa a captar aquilo que está na mesma frequência daquela decisão. Aí eu vejo a Eliana, num podcast, falando sobre isso com a maior naturalidade do mundo. Eliana, lá do SBT. Eu vejo artista, cantor, atleta, empresário, empresária, gente que a sociedade inteira considera muito bem-sucedida,
e todo mundo falando a mesma coisa com palavras diferentes. Eu te pergunto uma coisa com toda honestidade. Você acha mesmo que isso é coincidência? Você acha que tanta gente que chegou tão longe, em áreas tão diferentes, sem combinar nada entre si, todo mundo caiu no mesmo delírio e eles conseguiram grandes resultados? Ou será que essas pessoas descobriram, cada uma do seu jeito, um mecanismo que sempre esteve ali funcionando? Sempre. E simplesmente aprender a usar ele a favor. Enquanto a maioria das pessoas usa contra. Porque é isso que eu preciso que você entenda hoje. As pessoas usam a lei da atração contra. A lei da atração não é uma coisa que você liga e desliga. Ela não é um aplicativo que você instala e desinstala. Ela não começa a funcionar no dia em que você decide acreditar nela. Não é assim. Ela está funcionando agora. Está funcionando desde quando você nasceu. Quer você acredite ou não, ela funcionou ontem, funciona hoje, amanhã vai funcionar, continuar funcionando, não importa a sua opinião sobre ela. A gravidade não te pergunta se você acredita nela. A lei da atração não te pergunta se você estudou física quântica. Antes de sintonizar naquilo que você mais sente. E aí mora um problema. Porque a lei da atração ela não responde ao que você deseja exatamente. Ela responde ao que você crê, ao que você acredita. E essas duas coisas são completamente diferentes. Você deseja prosperidade. Tudo bem, a maioria das pessoas deseja. Mas o que você acredita lá no fundo, no lugar onde você não olha? É que dinheiro, por exemplo, é fácil? É difícil? Que dinheiro suja as pessoas? Que gente rica é desonesta, talvez? Que na sua família ninguém nunca teve muito dinheiro? Que não é para você? Que você não merece? Será que lá no fundo, que vai chegar e vai ir embora? Você deseja abundância com a boca e vibra escassez com o corpo inteiro? É uma pergunta. E o universo, o campo, a consciência, chama do nome que você quiser, ele não escuta a sua boca, vamos dizer assim. Ele escuta a sua frequência. Então deixa eu te dar um exemplo que provavelmente já aconteceu com você, já aconteceu com muita gente. Você está andando na rua num dia comum e do nada você pensa naquele carro. Vamos dizer que você pensou numa BMW, numa Mercedes, qualquer carro. Você olhou uma foto, viu um vídeo e de repente passou um na sua frente e sua cabeça travou naquilo. Aí você começou a imaginar você dirigindo, começou a sentir o cheiro do banco, o som da porta fechando. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Nos dias seguintes, você começa a ver BMW em tudo quanto é lugar. Aquela BMW. No estacionamento do mercado, no farol, na frente da sua casa, no comercial da televisão. E você pensa, uai, como assim? Apareceu um monte de BMW na cidade agora? Todo mundo comprou BMW? Não apareceu, elas sempre estiveram ali. O que mudou foi a sua sintonia. O seu cérebro tem aquela estrutura chamada sistema ativador reticular, que funciona como um filtro de rádio. Então você está sendo bombardeado por milhões de informações por segundo. Mas o seu cérebro ele precisa jogar fora, vamos dizer assim, tudo aquilo que você não precisa naquele momento. E o critério que ele usa para decidir o que passa e o que não passa é o que essa pessoa considera importante para ela. O que ela repete. O que ela sente com emoção. Percebe onde eu quero chegar? Quando você repete um mantra com sentimento todos os dias, você não está fazendo mágica, parece mágico. Você está reprogramando o filtro também. Você está dizendo para o seu cérebro, isso aqui é importante, deixa passar. E aí aquela oportunidade que sempre esteve na sua frente e você não enxergava, você passa a enxergar. A conversa que ia te levar para o contrato, para a venda, você passa a ouvir. A ideia que ia gerar o seu negócio novo, próspero, e ela finalmente encontra espaço para brotar na sua vida.
Só que aqui começa a parte que quase ninguém entende. E é a parte que eu passei esses 20 anos estudando. Isso não é só neurociência, isso é físico, isso é vibracional. Deixa eu te falar do experimento da dupla fenda, da fenda dupla, para quem ainda não entendeu, que é possivelmente o experimento mais perturbador da história da humanidade. Os físicos disparam elétrons contra uma parede com duas fendas. Se você entendeu isso, sua vida mudou. Quando ninguém estava observando, os elétrons se comportavam como onda, como uma possibilidade espalhada, passando ali pelas duas fendas ao mesmo tempo. Quando colocava um detector para observar por qual fenda o elétron passava, ele parava de se comportar como onda e virava partícula. Ele escolhia um caminho. A simples observação colapsava a onda de possibilidade em realidade concreta. Olha que interessante. Não importa se o observador é um ser humano ou uma câmera, porque a câmera também é feita de átomos, também é feita de elétrons. Tudo é feito da mesma coisa. E até o elétron responde à observação. Isso me diz uma coisa que a ciência tradicional tem dificuldade de admitir em voz alta. A consciência não é uma coisa que o cérebro produz. A consciência é o tecido do qual tudo é feito. Então você não tem consciência, você é consciência. E lá no fundo de tudo, embaixo da matéria, embaixo do átomo, embaixo da partícula, existe o precioso vácuo quântico. E o vácuo quântico não é vazio, como o nome sugere, ele é o campo mais denso de energia que existe. É de lá que tudo emerge, surge, é a consciência primordial, o campo que gera tudo que existe no universo. E esse campo é como uma tela em branco. E você está pintando essa tela todo santo dia. Só que você não pinta com a sua boca somente. Você pinta com pensamento, sentimento. Você pinta com aquilo que você sente quando abre o aplicativo do banco. Você pinta com aquilo que você sente quando vê o preço de uma coisa que você quer. Você pinta com o que você fala de si mesma, de si mesmo, quando ninguém está ouvindo. E agora eu te pergunto, o que você tem pintado aí, nessa tela, nos últimos 10 anos? E olha, isso não é novidade nenhuma, tá? Como eu digo, está escrito lá há 2000 anos. Jesus falou de um jeito que não deixa margem para dúvida. Tudo que pedirem em oração, crendo, receberão. Repara na palavra do meio, crendo. Não está escrito pedindo e receberão. Está escrito pedindo, crendo, receberão. O pedido é a lei da atração. O crer é a lei da vibração. O pedido define o endereço. A crença define se a carta é postada. Então você pode pedir prosperidade em oração por 30 anos seguidos aí. Mas se lá dentro de você não crê, se lá dentro de você tem certeza de que não vai vir, você está pedindo com a boca e cancelando com o coração. Faz sentido ou não? E o campo responde ao coração, sempre ao coração. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas bloqueia, trava. Porque elas fazem o mantra, elas fazem a oração, elas fazem a visualização, mas por baixo de tudo continua ali rodando aquele programa antigo que foi instalado nelas quando elas tinham 1 ano, 6 anos, 7 anos de idade. Um programa mental que elas nem sabem que existe. Agora deixa eu te contar uma história que eu ouço aqui. Só que com nomes diferentes praticamente toda semana. Imagina uma mulher, vou chamar ela de Marta. Marta trabalha muito, é competente, ela é honesta, entrega mais do que pedem, mas vive falida, quebrada, sempre quebrada. Ela ganha um aumento, 3 semanas depois a geladeira estraga. Ela faz um trabalho extra e o carro para. Ela junta um dinheiro e aparece
uma emergência que come exatamente aquele valor. Todo mundo em volta fala, ela está com azar. Não é azar, é teto. E tem um teto financeiro instalado aí. E esse teto foi instalado na cozinha da casa dela, quando ela tinha 6 anos. E ouviu a mãe dizendo algo assim, com o rosto cansado, que dinheiro só traz problema. Dinheiro é o problema da vida dela. Então ela ouviu o pai dizendo também que rico só fica rico passando a perna nos outros. Ela ouviu essas mentiras. Ela ouviu que a família dela, ninguém nunca foi rico. E aquela criança de 6 anos gravou aquilo como uma opinião, como uma, não uma opinião, mas como uma lei física. E o subconsciente é real, o subconsciente te protege. Se dinheiro traz problema e rico é desonesto, então o subconsciente vai fazer o quê por você? Ele vai te proteger do dinheiro. Ele vai te fazer esquecer de mandar aquela proposta, de trabalhar naquele dia, ele vai te fazer cobrar barato, ele vai fazer você gastar exatamente quando você começa a juntar, acumular. Ele não está te sabotando, ele está te salvando de uma coisa que ele acredita que é perigosa, vai te fazer mal. É isso que eu preciso que você entenda. Você não tem um problema com esforço. Você tem um problema de programa, porque tem gente que se esforça pouco e consegue muito, já viu? E é por isso que o mantra sozinho, na maioria das pessoas, dá um resultado bonito ali nas 2 primeiras semanas e depois murcha. Porque a pessoa está tentando pintar por cima de uma tela que tem tinta velha embaixo. Está tudo borrado. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi o protocolo da ressonância mental. E eu desenvolvi para que eu usasse. Depois de mais de 20 anos de pesquisa em biologia, genética, biotecnologia, física, consciência, depois de aplicar isso na minha própria vida durante muitos anos, melhorando ela, aí eu montei essa ferramenta prática, científica, sem misticismo, que faz uma coisa só. Mas faz bem, ela reescreve a crença antes de você tentar atrair qualquer coisa. Porque a ordem importa. A ordem faz toda a diferença. Se você reescreve a crença primeiro e depois vibra o mantra vai encontrar o terreno limpo e ele pega. Se você faz o contrário, você fica anos ali girando no mesmo lugar, achando que o problema é você. Não é você, é a ordem. Então eu uso o protocolo todos os dias. E de fato, ele mudou completamente a minha vida. E hoje ele está mudando a vida de milhares de pessoas que aplicam diariamente. O link está aqui na descrição desse vídeo e eu te digo com muita sinceridade. Se você sente que já tentou de tudo, que já leu, que já fez, que já visualizou e nada gruda, é muitíssimo provável que o seu problema não seja falta de fé, seja a crença travada aí. Então vai lá e dá uma olhada. Agora, enquanto isso, eu quero te entregar uma coisa que você pode começar hoje, muito simples, de graça, sem gastar um centavo. Antes do mantra, faça por gentileza o Ho'oponopono quântico. Eu quero que você faça exatamente nessa ordem que eu ensino. Porque essa ordem específica é o que vai gerar a ressonância. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, eu sou grato. Nessa ordem, eu te amo, me perdoe, sinto muito, eu sou grato. Muito simples, uma vez só. Você não precisa fazer 108 vezes. Não precisa contar, tá? Não precisa de ritual nenhum. Uma única vez na hora que você acordar, ainda deitada, antes de pegar o celular, e uma vez antes de dormir, com a cabeça já no travesseiro. Só isso. Esses 2 momentos são muito importantes no seu dia. Porque é ali que o seu cérebro está em ondas mais lentas e o portão do subconsciente está aberto. É a janela. É onde a tinta entra com mais facilidade. Logo depois do Ho'oponopono, você coloca o mantra. E aí você vai treinar o foco. Lembra dos 18 segundos do Hélio Couto que ele cita? Faz o teste. Fecha o olho, os olhos. Segura a imagem daquilo que você quer. Segura. Com o sentimento de já ter.
e conta 18 segundos. Você vai ver que no segundo 5, a sua cabeça já foi pro boleto. Tudo bem, é normal, volta e começa do zero. É exercício. É igual academia. Então, ninguém levanta 100 quilos no primeiro dia, né? Mas se você treinar isso todo dia, em pouco tempo você segura 18 segundos limpos. E 18 segundos limpos de emoção verdadeira valem mais do que 2 horas de repetição mecânica sem sentir nada. E tem uma última peça, e essa peça é o que separa quem fala de lei da atração de quem vive lei da atração. Movimento. Tudo no universo vibra. Vibração é o quê? Movimento. Então, não existe atração parada. Deixa eu te dar em número aqui, quase matemático, para você não esquecer. Imagina que o resultado que você quer na sua vida é 8. Então, o pensamento e o sentimento, a visualização, o mantra, a crença reprogramada, isso tudo te dá 6. É muito, é a maior parte. Mas 6 não é 8, faltam 2. E esses 2 são a ação, é o movimento, é mandar a mensagem, é fazer a ligação, é publicar o anúncio, é criar o vídeo, é pedir o aumento, é abrir o negócio. 6 mais 2, 8. Sem os 2 você fica no 6 a vida inteira. Vibrando lindo e sem resultado. E sem os 6, os 2 viram esforço bruto. Aquele esforço de quem trabalha 14 horas por dia, 18 e não sai do lugar. Você precisa dos 2 juntos. Pensamento, sentimento, ação. Entendeu a equação inteira? Então agora, depois de tudo isso, eu vou te entregar o que eu te prometi no começo. Guarda essa frase aqui. O dinheiro vem até mim de múltiplas fontes, com facilidade, alegria e gratidão. Repita comigo. O dinheiro vem até mim de múltiplas fontes, com facilidade, alegria e gratidão. Repare em cada palavra, porque cada uma foi escolhida. Múltiplas fontes. Porque a maioria das pessoas amarra a própria prosperidade em um único cano. E quando aquele cano entope, a vida inteira para, com facilidade. Porque você foi ensinada que dinheiro tem que doer, que tem que ser suado, que tem que ser sofrido. E essa palavra desmonta isso. Com alegria. Porque alegria é a frequência alta que existe, que sustenta a vibração. E com gratidão, porque a gratidão é a emoção que faz o seu corpo sentir que você já tem. E sentir que já tem é literalmente o mecanismo inteiro. É a sua fé completa. E se você quiser uma versão ainda mais curta, uma versão que você repete aí andando na rua, no trânsito, na fila do mercado, uma bem simples, use essa aqui. Dinheiro e felicidade na minha realidade. Simples, curta, ritmada e gruda na cabeça em um dia. Dinheiro e felicidade na minha realidade. Escolhe uma das duas, só uma. Não fica trocando, porque a força está na repetição. Repetir. E repetir é ressonância. Então faz o Ho'oponopono ao acordar, ao dormir, na ordem eu te amo, me perdoe, sinto muito, eu sou grato. Faz o mantra logo depois. Treina os 18 segundos de foco, só treina e se move. E agora eu quero saber de você. Quero saber, muito importante. Qual dos 2 aqui você escolheu? Escreve nos comentários, eu quero saber qual você escolheu. Se você escolheu o primeiro, escreve. O dinheiro vem até mim de múltiplas fontes, com facilidade, alegria e gratidão. E se você escolheu o segundo, dinheiro e felicidade na minha realidade. Tá bom? Agora, mais um detalhe. Quando você escreve, você não está só comentando um vídeo. Você está declarando, você está assinando embaixo. E o seu subconsciente registra também aquilo que você declara em público, claro. De um jeito muito mais forte do que aquilo que você só pensa em silêncio. Sabia disso? Então escreve e volta amanhã para repetir isso aqui.
E se você quiser ir mais fundo, se você sente que tem aí uma crença forte em você, que precisa ser reescrita, antes de qualquer mantra funcionar de verdade, você já sabe, o protocolo da ressonância mental está no link da descrição. Nos vemos no próximo vídeo, na sua nova vibração, na sua nova realidade. Gratidão.